Quer começar o dia rindo? Então vamos rir um pouquinho do Bolsonaro e do fascistinha André Mendonça. Tudo indica que subiu no telhado, ou seja, desandou a maionese da indicação do André Mendonça ao STF. Segundo várias fontes, a conversa do Temer com o Bolsonaro, aí fontes da direita, da esquerda, da extrema direita até, dizendo que a conversa do Temer com o Bolsonaro também abordou a indicação do André Mendonça ao STF, que a classe política não quer o André Mendonça ao STF. Várias coisas fizeram com que aquela indicação que era dada como certa, para quem não se lembra, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça ao STF, estava dado como certo que ele seria aprovado com 60 votos no Senado, 60 dos 80, era quase unanimidade, falando, vai lá André Mendonça, vai lá que confiamos em você. Enfim, isso mudou para um nível em que se a votação fosse hoje, ele provavelmente não seria aprovado. Mais do que isso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ele conversou com o Rodrigo Pacheco nos últimos dias, ele falou, eu não vou colocar para votar a indicação do André Mendonça, ele não será ministro do STF, se depender de mim, jamais será votado. O STF que fica com um ministro a menos, só para você ver onde a coisa chegou. E agora, o nome do Augusto Aras começou a ganhar tração. O Augusto Aras está fazendo uma campanha nos bastidores, mas em campanha pesada, tá ligando para senador, tá ligando para deputado. Deputados não votam, mas são amigos de senadores, são copartidários de senadores, então tá ligando para todo mundo que ele pode para ver se ele consegue ser o indicado ao STF. Vamos falar uma coisa, a indicação do Augusto Aras para continuar na Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos, apesar de ter sido aprovada já pelo Senado em sabatina, não foi assinada ainda pelo Bolsonaro, então oficialmente o Augusto Aras não é ainda o Procurador-Geral da República por mais 2 anos, só para que você saiba. Por quê? Porque tudo indica que ali naquela conversa com o Temer a coisa ficou ruim para o Bolsonaro, só que novos nomes apareceram, porque tudo indica que quem vai indicar é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi quem indicou o Cássio Nunes. Muita gente não sabe, o Cássio Nunes é a indicação do Bolsonaro. Sim, mas foi escolhido pelo Gilmar Mendes, escolheu a dedo. De todos os de que ele poderia escolher no Brasil, todos os juristas, ele escolheu, eu quero Cássio Nunes Marques. Agora o Gilmar Mendes quer fazer outra escolha, porque a primeira escolha do Gilmar Mendes já atraiu o próprio Gilmar Mendes, até quebraram o pau num julgamento lá no STF. Então o Gilmar Mendes quer outra chance. Quem vai ficar sem escolha nenhuma no final é o Bolsonaro. Ele prometeu um terrivelmente evangélico, foi com Cássio Nunes. Aí ele prometeu de novo, tentou cumprir, não conseguiu. Eu vou explicar tudo isso porque, tá ruim. O André Mendonça saindo, ele vai queimar o Bolsonaro. Ele tá bravo, tá reclamando com muita gente. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, você quer ver dar tudo errado pro Bolsonaro, o Bolsonaro ser preso? Eu também quero ver. Então inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo e não paga absolutamente nada se inscrever no Plantão Brasil. É de graça. Não tem nem que perder tempo preenchendo nada. É só clicar 1 segundinho no botão inscrever. Fica embaixo do vídeo. Ou às vezes dentro do vídeo, se você tiver no celular ou computador, fica aqui ou aqui o logo do Plantão Brasil. Clicando nele vai aparecer o botão inscrever. Clica nele. Ou aqui em cima, fica inscreva-se aqui. Pô, como é fácil se inscrever, hein? É só clicar. A gente aqui faz oposição todos os dias nas redes e nas ruas, e somos mais de 600 mil pessoas, chegamos anteontem a 600 mil seguidores. Vou mostrar no final do vídeo aqui o nosso carro de som na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, denunciando os crimes desses bandidos, desse desgoverno assassino. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas denunciando os crimes do governo bandido. Quem quiser apoiar nossas ações para a gente continuar indo às ruas, continuar também nas redes, denunciando os crimes deles, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, deixa também PicPay e as minhas outras redes sociais para você seguir. Quanto mais seguidores, tanto aqui no YouTube, inscritos, e seguidores nas outras redes, mais forte é a oposição que a gente consegue fazer ao desgoverno Bolsonaro e mais forte fica a esquerda nas redes. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo com o André Mendonça e com o Procurador-Geral da República, e quem são os outros nomes que que foram indicados pelo Temer e pelo Gilmar Mendes. O Bolsonaro está com um problema, viu? Ele vai acabar indicando não Augusto Aras, não André Mendonça, mas alguém que o Gilmar Mendes vai colocar, que é alguém que eu vou te falar, não será um bolsonarista. Ele tinha prometido, lá em 2019, ele prometeu que queria um ministro terrivelmente evangélico no STF. Aí todo mundo achava que seria o André Mendonça ou que seria algum outro evangélico, assim, um cara ligado à igreja e tudo mais. Enfim, o que aconteceu? O Bolsonaro, na véspera da indicação, a indicação foi em novembro do ano passado, de 2020. Na véspera da indicação, o Bolsonaro começou 6 meses antes com aqueles atos antidemocráticos, aí o STF deu um basta no Bolsonaro, aí o Queiroz foi preso, aí o Bolsonaro, opa, me ferrei. Na véspera da indicação, poucos meses antes. O Bolsonaro me ferrei, o Bolsonaro calou a boca, lembra disso? Agosto, setembro, outubro do ano passado, o Bolsonaro
ficou quietinho. Ele fazia as loucuras dele contra a pandemia, mas não atacava mais o STF, não atacava mais ninguém, ficou quietinho. E aí, ele indicou quem o Gilmar Mendes mandou. O Gilmar Mendes, melhor amigo do Temer há mais de 20 anos, são amicíssimos. Tem até vídeo, foto de quando o Temer era presidente, dele se encontrando secretamente com o Gilmar Mendes no Palácio do Jaburu. Ele não morava na Alvorada, que ele falava que era... ou que o palácio era mal assombrado, então ele morava no Jaburu. E aí ele se encontrava com o Gilmar Mendes no estacionamento, no jardim. Ele até mandou colocarem umas árvores no muro do Jaburu para que ninguém visse os encontros dele. Aí, pelo meio das árvores, tem uma foto, tá o Temer e o Gilmar Mendes no jardim lá. Quer dizer, não adiantou, mesmo com as árvores deu para ver que eles se encontravam. Amigos, o Gilmar Mendes escolheu o Cássio Nunes Marques como ministro do STF. Foi indicação dele, Gilmar Mendes. Bolsonaro simplesmente assinou. Aí, o Gilmar Mendes e o Cássio Nunes quebraram o pau no julgamento da suspeição do Sérgio Moro, porque o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes e votou contra a suspeição do Moro. Votou dizendo que não, o Moro não é um juiz ladrão. Aí, em outros julgamentos, o Cássio Nunes, ele simplesmente rasgava a lei para proteger o Bolsonaro. O Gilmar Mendes ficou uma fera, quebraram o pau publicamente, chamou o cara de tudo que é nome, mas chamou de tudo que é nome publicamente, coisas que vão para os autos no voto dele e em rede nacional ao vivo. Tá. Aí pararam as coisas, o Bolsonaro começou a atacar o STF, aconteceu tudo o que aconteceu dia 7, dia 8 e dia 9 o Bolsonaro teve a conversa com o Temer que culminou com aquela carta em que o Bolsonaro arregou para o Alexandre de Moraes. Ok. Foram 4 horas de conversa. Sabemos que naquela conversa o Bolsonaro foi... Algumas coisas que vazaram. Ele foi confrontado com a possibilidade, não apenas real, mas próxima, quer dizer, nas próximas semanas, de prisão dos filhos dele, do Carlos primeiro e depois dos outros dois, e do Bolsonaro, assim que ele caísse, ele seria preso. E o Temer falou para o Bolsonaro com todas as letras: Bolsonaro, o que vai acontecer é o seguinte, você vai cair e você vai ser preso. Você e os seus filhos, serão todos presos. Não tem saída, não tem escapatória, não tem, eu vou fugir do Brasil, que a gente te pega onde você estiver. Não vai ter escapatória. Tá. Bolsonaro ligou para Alexandre de Moraes, que falou para ele, olha, as provas são muito contundentes do inquérito das fake news e o STF vai agir. Não tem freio. Chegou no momento em que, sabe quando o carro desce ladeira abaixo e não dá mais para frear, agora a gente vai bater com tudo? Vai bater com tudo no governo Bolsonaro. É isso, não tem mais freio. Ok. Bolsonaro ficou desesperado e começaram a vazar que parte da conversa também tratava da indicação do Bolsonaro ao STF. Por quê? Porque faz 2 meses, junho, vai fazer 3 já. No final de junho, o Bolsonaro indicou o André Mendonça ao STF. André Mendonça será novo ministro do STF no lugar do Marco Aurélio de Mello, que se aposentou, se não me engano, 9 de julho. Seria 13 de julho, mas ele adiantou um pouquinho antes, 7 de julho, não interessa. Saiu lá o Marco Aurélio de Mello, entraria o André Mendonça. Para o André Mendonça entrar, o Senado Federal tem que votar, é uma sabatina que é feita. Sabatina é o seguinte, senadores fazem perguntas e o candidato lá ao STF, ele responde as perguntas, geralmente dura 4, 5, 6 horas. Muitos senadores fazem pergunta. Depois disso, os senadores votam. No mesmo dia ou no dia seguinte, eles votam se aprovam ou não a indicação. Ok, seria ok. Para você ter ideia, em toda a história do Brasil, toda a história desse país chamado Brasil, o tempo máximo entre um presidente indicar um nome e esse nome ser sabatinado e essa votação ocorrer foi de 8 dias. 8 dias. Foi um dos ministros do governo Lula, demorou 8 dias. Pouquinho, 8 dias. O presidente indica, sabatina, aprovado, acabou. Ok. O André Mendonça está esperando 3 meses. Quer dizer, ele bateu o recorde, ele falou, eu vou dobrar a meta e quando chegar lá eu dobro de novo a meta e dobro. Quer dizer, bateu o recorde completamente. Mais do que isso. Quem pauta isso é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado. O Davi Alcolumbre, pensa num cara que odeia o Bolsonaro. Por que ele odeia o Bolsonaro? Primeiro, porque ele odeia várias pessoas, um cara ressentido, amargurado. Ele odeia várias pessoas. Primeiro, porque ele culpa o Bolsonaro, ele também culpa o Rodrigo Maia, culpa outras pessoas, pelo fato de que ele não conseguiu se reeleger presidente do Senado. Foi uma decisão do STF lá em janeiro, em fevereiro, que fez com que ele não pudesse. Aquela decisão abriu espaço para o Arthur Lira na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre acha que foi algum tipo de articulação em que o Bolsonaro está envolvido. Tá. Segundo, em 2020, se você não mora no Amapá,
você não vai se lembrar, mas faltou energia no Amapá. O Amapá é o estado do Davi Alcolumbre, faltou energia lá. E vamos lembrar, nos bairros pobres eles ficaram 30 dias sem luz. Os bairros ricos ficaram uma semana, 10 dias. Os bairros pobres ficaram 30 dias, mais de 30 dias sem luz. E o governo Bolsonaro fez sabe o quê? Nada. Absolutamente nada. O irmão do Davi Alcolumbre era prefeito de Macapá e estava concorrendo à reeleição. Imagina o nível de um prefeito desse que deixa a própria cidade 30 dias sem luz, tá? E olha que o Davi Alcolumbre era presidente do Senado, hein? E olha isso. Aí o que aconteceu? Por conta disso, o irmão do Davi Alcolumbre perdeu o fôlego e não conseguiu a reeleição na prefeitura de Macapá. Aí, ó, desandou completamente a maionese. Ele culpa o Bolsonaro por isso. Perderam uma mamata boa. Prefeito de capital rouba muito. O prefeito de capital que é corrupto dá pra roubar muito. Davi Alcolumbre a gente sabe, ó, tá longe de ser um político muito idôneo, honesto. Imagina o prefeito dele lá. Pois bem, perdeu a mamata. Perdeu uma teta grande pra mamar. Ele culpa o Bolsonaro. Aí... Outra, Davi Alcolumbre tem problemas pessoais com o André Mendonça. Ele falou, não vou colocar para votar, ponto final, acabou. E a única decisão é dele. Pelo regimento interno e pela Constituição. Quem decide é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado quando é votada a sabatina. Pronto. Até o Cajuru entrou agora no STF para que seja votada o quanto antes, mas eu vou falar, provavelmente vai perder, porque é prerrogativa dele, do Davi Alcolumbre. Aí, ele falou, com o André Mendonça não vai, se for qualquer outro, eu aceito. Isso ficou em banho-maria até o Bolsonaro ter que arregar para o Alexandre de Moraes e agora surgiram outros nomes. Estão dizendo que pode ser indicação feita, pode ser o Augusto Aras, porque ele tem ampla aceitação no Senado, ou pode ser o Bruno Dantas, que é ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. O Bruno Dantas é assim com o Renan Calheiros e também com o Gilmar Mendes. Quer dizer, o cara que está ali com todo mundo. O Bruno Dantas é assim com a esquerda, com a direita, com todo mundo que você imaginar. O nome dele passaria, eu acho que com 80 dos 81 votos, ou 70 dos 80 votos, dos 81 votos. Mas Bolsonaro não quer porque ele é amigo do Renan Calheiros. Então ficou naquela, quem pode ser o presidente do STJ, o Humberto Martins, também talvez, é um nome que está ali correndo por fora. Mas o nome mais que todo mundo fala é o do Augusto Aras, e tem um outro motivo. O STF tem duas turmas, a primeira turma e a segunda turma do STF. A segunda turma é que tem os casos da Lava Jato, e por conta disso, a maioria dos casos de corrupção, lavagem de dinheiro, mesmo que não sejam da Lava Jato, acabam parando na segunda turma do STF, que tem 5 ministros. Tinha, na verdade. A Carmen Lúcia saiu da segunda turma. O ministro que o Bolsonaro indicar vai entrar na segunda turma. Lá tem o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o Fachin. O Fachin é lavajatista, lembra? O Fachin é nosso. Então o Fachin, ninguém conta com o voto dele, sempre conta com o voto contrário do Fachin. O Lewandowski é mais garantista, ou seja, ele geralmente vota contra a Lava Jato. Aí fica aquele 1-1. E o Gilmar Mendes também. O Gilmar Mendes é o cara mais garantista de todos, vota sempre contra a Lava Jato. Aí fica 2-1. O Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes, ninguém sabe. Então o Bolsonaro indicou um cara que ninguém confia muito. E aí o último indicado pelo Bolsonaro é quem vai ser provavelmente o fiel da balança ali, para saber se muitos políticos que foram perseguidos, outros eram criminosos, hein? Não é só porque a Lava Jato perseguiu que o cara não era criminoso, não. Alguns eram. Mas alguns não, outros não. Então todo mundo que era perseguido pela Lava Jato, pensa, o meu julgamento vai ser na segunda turma. Lá, hoje, tem 4 ministros, mesmo se o Cássio Nunes votar contra, 2-2 é pró-réu, sabia disso? Se der empate, o réu ganha. Mas chegará outro ministro. E se o André Mendonça trai todo mundo, inclusive o Bolsonaro, que o Bolsonaro já foi traído por Deus e o mundo, imagina se... Por Deus não, quem traiu Deus foi o Bolsonaro, que ele é o diabo em pessoa. Mas, enfim, e se o André Mendonça trai o Bolsonaro e começa a ferrar todo mundo? Não, a gente não confia no André Mendonça. Então em quem eles confiam? No Augusto Aras. No Augusto Aras eles confiam porque o Augusto Aras já está há 2 anos enterrando a Lava Jato. Foi ele que enterrou a Lava Jato. No Augusto Aras, confiamos 100%. É isso que a classe política pensa. Assim como confiam no Bruno Dantas, assim como confiam no Humberto Martins STJ. Então tem nomes que a classe política confia. O Bolsonaro vai ter que alinhar o nome que ele indicar com o nome que a classe política indicar. Por quê? Porque senão o Temer e o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão de olho. Colocaram uma corda no pescoço do Bolsonaro, assim, bem colocada, e estão só esperando, ó, Bolsonaro, você dá um passo em vão, a gente te puxa, viu? A gente puxa a corda. Então agora fica isso. E o André Mendonça começou a reclamar com amigos deles,
dele, com amigos dele, que ele foi completamente abandonado pelo Bolsonaro, que ninguém do governo responde às ligações dele. Quer dizer, olha, quando o cara que te indicou o STF, eu vou te dar uma dica aí, você que está assistindo o vídeo, se algum dia na sua vida alguém te indicar o STF e depois de 3 meses essa pessoa não atender às suas ligações, ó, spoiler, você não será ministro do STF ou ministra porque essa pessoa já não te quer mais. É isso que aconteceu com o André Mendonça. O Bolsonaro não vai publicamente retirar o André Mendonça, assim dizendo, mudei de ideia, vou tirar o André Mendonça, porque ele arranja mais uma briga com a bancada evangélica que já está querendo pular do barco. Então ele não vai fazer isso publicamente, ele vai esperar a hora certa, que eu vou te falar, tá chegando essa hora certa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem ou na outra, em que ele vai falar, ó, gente, não vai passar o nome do André Mendonça, eu vou ter que indicar outro, 1000 desculpas, não vai passar, a culpa não é minha, é o sistema, é o mecanismo, chame-me lá como quiser, e os bolsonaristas vão engolir, e vão engolir seco. Eu vou mostrar agora o carro de som, e vamos esperar aqui o dia em que o Bolsonaro vai voltar atrás. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabam pra você, fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabam pra você. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. Fora Bolsonaro, acabam pra você, fora Bolsonaro, meu país vai crescer, fora Bolsonaro, acabam pra você. Ah, e uma coisa, é boa notícia que o André Mendonça não vai ser indicado? Para mim, qualquer nome que foi indicado pelo Bolsonaro que não for, é excelente notícia. Minha opinião, falei aqui outras vezes, o André Mendonça ia trair o Bolsonaro, em algum momento. Ia passar 1 ano, 2 anos, mas, é o que eu falei, ia passar 1 ano, 2 anos. Eu quero um cara que não seja terrivelmente evangélico, é melhor um cara que foi indicado pelos algozes do Bolsonaro do que alguém indicado pelo diabo em pessoa. E quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, já falei como, então aproveita, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!